Vamos então à segunda parte da aula Modelagem Estrutural e Modelagem Dinâmica em Orientação a Objetos. Nós fechamos a primeira parte da aula colocando aquele problema no exemplo analisado da metodologia de Code-Urdun, que não conseguia cumprir os nossos requisitos mínimos para considerar uma modelagem completa, com uma pergunta no ar, tá? Quais seriam esses requisitos mínimos? Muito bem, agora a segunda parte da aula visa exatamente responder essa questão. Bom, para falar de modelagem de software, na verdade a gente vai buscar conhecimento numa cultura mais antiga, que é a modelagem de sistemas físicos. Quer dizer, a cultura de software é uma cultura relativamente recente, já a cultura de sistemas físicos é uma cultura mais antiga. E a cultura de modelagem e descrição de sistemas físicos, basicamente ela se classifica em duas modalidades. Os sistemas físicos chamados estáticos e os sistemas físicos chamados dinâmicos. Para ilustrar dois exemplos. Um primeiro exemplo, uma pintura, esta pintura que aparece agora na imagem. Ok, é um sistema físico. O segundo sistema físico, um vídeo. Vamos assisti-lo. Muito bem, então apresentados dois exemplos, o primeiro uma pintura mostrada na forma de uma imagem e o segundo uma montanha-russa mostrado como um vídeo. E se o mecanismo de descrição de cada um deles fosse invertido? Se eu mostrasse a pintura por meio de um vídeo e não por meio de uma imagem, faria diferença? Não. Um vídeo 5 minutos estático, uma câmera num tripé filmando uma pintura, não aconteceria nada ao longo do tempo da filmagem. Por outro lado, se eu tentasse mostrar a montanha-russa por meio de uma imagem e não de um vídeo, como foi feito, o que aconteceria? Para quem não conhece a montanha-russa, não compreenderia. Não compreenderia. Mas por quê? Esses dois exemplos, esses dois sistemas físicos, pintura, montanha-russa, o que os diferencia de tal forma que um precisa ser mostrado num vídeo e o outro tanto faz, se fosse mostrado num vídeo ou numa imagem daria na mesma. Quer dizer, o que diferencia os dois exemplos? E a resposta é uma palavra: tempo. O que diferencia os dois exemplos é o tempo. Então, o que acontece? A relevância do tempo na descrição de um sistema físico é exatamente o que mostra que alguns sistemas físicos precisam considerar o tempo na sua descrição e outros não. A pintura. A pintura é o que se chama de uma estrutura estática, quer dizer, ela não tem uma evolução de estados ao longo do tempo. Então, observá-la numa imagem ou num vídeo dá na mesma. Já a montanha-russa é completamente diferente. Quer dizer, compreender a montanha-russa, compreender a dinâmica da montanha-russa é o que? Compreender as suas variações de velocidade, o percurso de carrinho, hora sobe, hora desce, velocidade variando. Isso uma imagem não exprime. Quer dizer, para a montanha-russa, ver o que acontece com ela ao longo do tempo é imprescindível para entendê-la. Já para a pintura, não, o tempo é irrelevante. Muito bem, isso define os dois tipos de sistemas físicos que nós precisamos modelar. Aqueles com características dinâmicas e aqueles sem característica dinâmica. Então, os sistemas físicos com característica dinâmica significa que eles têm um comportamento, uma alteração de estados ao longo do tempo, e os mecanismos de descrição que nós usamos para modelar esses sistemas, eles precisam levar em conta o tempo. O tempo deve aparecer na descrição. No caso da montanha-russa, que é um sistema dinâmico, isso é claro, ela precisa de modelagem dinâmica, ela precisa de uma modelagem que leve em conta o tempo. A descrição, a sua descrição tem que incluir o tempo. Já nos sistemas físicos sem característica dinâmica, chamados sistemas estáticos, o tempo não é relevante.
Então eles demandam apenas o que se chama de modelagem estrutural. E modelagem estrutural para qualquer coisa, vai valer para software, vai valer para qualquer coisa. Modelagem estrutural, é importante fixar isso. Modelagem estrutural é a descrição do conjunto de partes que compõem o elemento modelado e como essas partes se integram, como essas partes se interligam. Então, modelagem estrutural é o quê? As partes que compõem a coisa modelada e como essas partes se interligam. Muito bem, e aí o que acontece? Quando a gente leva isso, essa cultura da modelagem de sistemas físicos para o universo do software, e a gente pergunta, puxa, peraí, mas e o software, qual é a modelagem mais adequada? O software é similar a qual dos dois tipos de sistema, físico? Então, o software, evidentemente, é similar a um sistema físico dinâmico. Por quê? Porque a execução de um software acontece ao longo do tempo. Então, quando um software é executado, nós observamos comportamentos ao longo do tempo, alterações de estado ao longo do tempo. Então, numa modelagem, o software deve ser tratado como equivalente a um sistema físico dinâmico. Muito bem. E como é que se descrevem os sistemas físicos estáticos e dinâmicos? Quer dizer, com característica dinâmica e sem característica dinâmica. Bom, os sistemas físicos sem característica dinâmica, como uma pintura, ou uma cadeira, uma mesa, por exemplo, eles demandam modelagem estrutural, apenas modelagem estrutural. Lembrando, modelagem estrutural, as partes que compõem a coisa modelada e como essas partes se interligam. Então, sistemas físicos sem característica dinâmica, uma pintura, uma cadeira, demandam apenas modelagem estrutural. E os sistemas físicos com característica dinâmica, aqueles que têm um comportamento observável ao longo do tempo. Muito bem, eles precisam de modelagem dinâmica, sim, mas não apenas. Eles precisam também de modelagem estrutural. Então, para modelar um sistema físico com característica dinâmica, eu preciso de modelagem estrutural, quer dizer, quais são as partes que compõem esse sistema com característica dinâmica, como elas se interligam. Eu preciso de modelagem estrutural, mas eu também preciso de modelagem dinâmica, como é o comportamento desse sistema ao longo do tempo. Então, concluímos em relação ao software a questão óbvia. Se sistemas físicos com característica dinâmica demandam os dois tipos de descrição, software demanda, portanto, os dois tipos de descrição. Para descrever um software completamente, eu preciso de modelagem estrutural e eu preciso de modelagem dinâmica. Muito bem, vamos a um outro exemplo, também fora do universo do software. Na imagem que aparece agora, aí embaixo, nós temos uma descrição diagramática de uma geladeira. Poderia ser um ar-condicionado também, mas a descrição diagramática de uma geladeira. Olhando esta imagem, ou este diagrama, esta representação diagramática, nós vemos o quê? Vemos um conjunto de partes e vemos a conexão entre essas partes. Portanto, por definição, o que está apresentado aí na imagem é o quê? Modelagem estrutural. Puxa, olhando esta modelagem estrutural, eu consigo compreender a geladeira? Não. Por quê? Para eu compreender como funciona uma geladeira, eu tenho que entender a lógica do fluxo refrigerante circulando nessa tubulação ao longo do tempo. Então eu precisaria de algum outro mecanismo de descrição para entender a geladeira, como um vídeo, por exemplo, ou uma outra espécie de descrição. Não é nosso caso tentar aqui entender como é que funciona uma geladeira, mas só para ilustrar, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Muito bem, então, uma questão relevante para modelar um software, por analogia com sistemas físicos, nós sabemos que precisamos de modelagem estrutural mais modelagem dinâmica. Só isso? Não. Tem outra questão relevante, que vem lá de aulas anteriores, a noção de nível de abstração. Quando a gente descreve alguma coisa, software, qualquer outra coisa, quando descreve alguma realidade complexa, uma quantidade grande de informações, nós temos que
recorrer a níveis de abstração que já foi discutido antes, né? Então, nós podemos voltar a nossa atenção à totalidade do sistema modelado ou focar a nossa atenção em partes específicas do sistema modelado, né? Bom, pensando que aqui agora o nosso foco é modelagem orientada a objetos, quer dizer, nós queremos descrever software orientado a objetos, e um software orientado a objetos sabemos que é um conjunto de classes. Nós podemos pensar o seguinte: olha, se eu quero voltar a atenção à totalidade, a alto nível de abstração, olhar o conjunto do sistema, significa o quê? Que eu vou focar a minha atenção no conjunto de classes que compõe meu software, né? E cada parte do software é uma classe. Então eu posso pensar que quando eu foco a minha atenção num detalhe, numa parte, eu vou focar a minha atenção em uma classe. Por quê? Porque é a unidade de composição do software orientado a objetos. Então vejam, além da preocupação da modelagem abordar o aspecto estrutural ou o aspecto dinâmico, nós também temos que tratar outra questão, quer dizer, a minha modelagem está focando a atenção na totalidade da coisa modelada, ou a minha modelagem está focando a atenção no detalhe, numa parte da coisa modelada. E vejam, se a minha atenção é voltada à totalidade ou à parte, ela pode ser, em cada caso, ou estrutural ou dinâmica, né? Muito bem, com isso, essas 4 possibilidades, atenção ao sistema, à totalidade, ou atenção à parte, a classe, no caso do software orientado a objetos, e nos dois casos, estrutural e dinâmica, gera aquilo que nós chamamos de os 4 pontos de vista fundamentais que aí estão listados. Modelagem estrutural do sistema, do conjunto, modelagem dinâmica do sistema, modelagem estrutural da parte, a classe, e modelagem dinâmica da parte. Muito bem, então isso é o quê? Isso é o conjunto de requisitos mínimo para a modelagem de um software. Um software é um sistema dinâmico, é um sistema complexo, uma quantidade grande de informação. Então, sendo um sistema com característica dinâmica, nós precisamos tratá-lo com modelagem estrutural e dinâmica. E sendo um sistema com grande quantidade de informações, nós temos que ter a capacidade de descrevê-lo em diferentes níveis de abstração. Atenção à totalidade, atenção à parte. Muito bem, os 4 pontos de vista fundamentais, descritos de uma outra forma, estão apresentados nessa imagem. Então vejam o seguinte, as 2 linhas marrons saindo dos olhos à esquerda, paralelas, descrevem o quê? Ponto de vista estrutural, ponto de vista dinâmico. As 2 linhas marrons, linhas paralelas, porque não se cruzam, não se encontram, são autoexclusivas. E no lado direito, as 2 linhas vermelhas, ponto de vista da classe, ponto de vista do sistema. Ou a minha atenção é voltada à classe, ou a minha atenção é voltada ao sistema. Então essas 4 linhas, 2 paralelas vermelhas, 2 paralelas marrons, da forma como estão colocadas aí na imagem, se cruzam, 4 cruzamentos, e esses 4 cruzamentos correspondem exatamente aos 4 pontos de vista fundamentais. Estrutural do sistema, estrutural da classe, dinâmico do sistema, dinâmico da classe. Muito bem, isso é o que eu preciso explorar quando eu descrevo um software. Se eu não tratar esses 4 pontos de vista fundamentais, que vem de onde? Vem da cultura de modelagem de sistemas físicos, da modelagem de sistemas complexos, trazida para o mundo do software. Se eu não tratar esses 4 pontos de vista fundamentais, necessariamente eu teria uma modelagem incompleta. Muito bem, então, ok, nós precisamos abordar 4 pontos de vista fundamentais na modelagem de software. Mas qual o conteúdo de cada um desses pontos de vista? Muito bem, comecemos com o conteúdo da modelagem estrutural de sistema. Bom, modelagem estrutural, já repeti algumas vezes, é o quê? O conjunto de partes da coisa modelada e como essas partes se interligam. Qual é o conjunto de elementos de um software orientado
a objetos, a visão do sistema? Evidentemente é o conjunto de classes. Muito bem, se o conjunto de partes e suas interligações são as classes e as suas interligações são os seus relacionamentos, onde nós vemos isso? Bom, nós vemos isso no diagrama de classes, que nós já conhecemos. O diagrama de classes nos dá o que? A visão do conjunto de classes que compõem o meu software orientado a objetos e suas interligações. Exatamente a ideia do que é modelagem estrutural. Bom, aqui eu abro um parênteses, que há outros, na verdade, todos os outros diagramas estruturais de UML dão uma visão estrutural de sistema também, alguns em nível de abstração mais elevado que as classes. Mas nesse momento, digamos assim, onde nós queremos discutir o conteúdo mínimo, então estamos focando no mínimo, não no ideal, o mínimo para descrever um software orientado a objetos, nós diríamos o seguinte: a modelagem mínima para satisfazer o requisito da modelagem estrutural do sistema, conjuntos de classes e como elas se interligam, seria o diagrama de classes. Então, o diagrama de classes resolve minimamente a nossa necessidade de modelagem estrutural do sistema para software orientado a objetos. Muito bem, estrutural de classe. Bom, modelagem estrutural, conjunto de partes, interligações da coisa modelada. Quais são as partes de uma classe? Quais são os elementos que compõem uma classe? Seus atributos e métodos. Então, descrever a estrutura de uma classe é o quê? Explicitar os atributos e os métodos de cada classe. Onde nós vemos isso? Bom, nós também vemos isso no diagrama de classes, onde as classes aparecem com seus atributos e métodos. Bom, moral da história. O diagrama de classes, ele cumpre o requisito mínimo de modelagem estrutural. Tanto modelagem estrutural do sistema, quanto modelagem estrutural da classe. E aí nós podemos concluir uma coisa assim um tanto, às vezes não tão óbvia, mas porque nós temos modelagens, notações orientadas a objetos e ao longo da história nós tivemos dezenas de notações diferentes, umas melhores, umas piores. Vimos na primeira parte da aula de Code Urdu, onde apontamos um problema. Porque onde está o problema das abordagens de notação orientadas a objetos? Bom, levando em conta que todas têm alguma espécie de diagrama de classes e que o diagrama de classes resolve o problema da modelagem estrutural, tanto de sistema quanto de classe, qual é a nossa conclusão? Que as modelagens que não são adequadas acabam sendo inadequadas onde? Na modelagem dinâmica. Muito bem. Então vamos aos requisitos mínimos da modelagem dinâmica. Começando com o conteúdo da modelagem dinâmica de sistema. Bom, o conteúdo mínimo da modelagem dinâmica de sistema são dois. Conjunto de funcionalidades do software e a explicitação dessas funcionalidades na forma de objetos interagindo. Então, colocando melhor, o conjunto de funcionalidades do software, o detalhamento, obviamente, dessas funcionalidades, não apenas seus títulos, e a explicitação de como os objetos interagem ao longo do tempo, durante o tempo de execução, para efetuar cada uma dessas funcionalidades. Então, colocando isso assim, de uma forma resumida, requisitos mínimos de modelagem dinâmica, 2. 2. Funcionalidades, objetos interagindo. 2. Funcionalidades, objetos interagindo. Guardar. E modelagem dinâmica de classe. Bom, modelagem dinâmica de classe é o quê? Dinâmico é tempo de execução, é a descrição da execução do programa. Então, é a execução do programa, parte da execução do programa, focando a atenção numa classe, ou melhor dizendo, quem executa na verdade são as instâncias da classe, focando a atenção no objeto. O comportamento de um objeto específico ao longo da execução do programa. Isto é a dinâmica da classe. A dinâmica da classe
também tem dois requisitos. Né? Os dois requisitos são evolução de estados dos objetos e algoritmos dos métodos das classes. Né? Então, também para guardar dois requisitos de modelagem dinâmica de classe. Estados, algoritmos. Estados, algoritmos. Guardar. Estados, algoritmos. Os dois requisitos da modelagem dinâmica de classe. Muito bem. Aqui eu abro um parênteses. Quando eu falo modelagem dinâmica do sistema, também estrutural, do sistema e da classe, como classe eu estou entendendo a atenção voltada a uma única classe. Eu estou olhando apenas para uma classe. Quando eu falo sistema, eu estou dizendo que eu estou indo além de uma classe. Uma possibilidade é o sistema como um todo, quer dizer, a totalidade das classes, mas também uma outra possibilidade de dinâmica de sistema é olhar não o conjunto, mas olhar uma parte. Então, um conjunto de classes, aquilo que extrapola uma classe, já é classificado como modelagem de sistema. Ok? Só para não ficar com aquela ideia de que sistema tem que ser sempre todo o conjunto, não é bem assim. Muito bem. Então, voltando àquele requisito para considerar uma modelagem completa que nós trouxemos lá no início dessa aula, na verdade no início da primeira parte dessa aula, nós dissemos o seguinte, ou nós convencionamos o seguinte, que para uma modelagem ser completa, ela deve suportar a geração de código e a compreensão de código existente. Bom, agora vendo a cultura de modelagem, vindo da cultura de modelagem de sistemas físicos, a nossa conclusão é que para este requisito ser cumprido, quer dizer, para um software ser considerado completo e, portanto, conseguir suportar tanto a geração de código como a compreensão de código existente, a modelagem deve considerar, deve tratar, deve cobrir os 4 pontos de vista fundamentais. Se a modelagem não cobrir os 4 pontos de vista fundamentais, ela será incompleta e vai tropeçar num ou no outro desses dois requisitos. Né? Muito bem, então voltemos agora a Cold-Urdun. Né? Cold-Urdun, que nós vimos, analisamos na primeira parte da aula, vimos que tinha um problema, que passou no teste de geração de código, mas não passou no teste da compreensão do código. Então a nossa pergunta é, tá, mas onde está o problema? Então se nós pegamos a Cold-Urdun e confrontamos com os 4 pontos de vista fundamentais, nós vamos ver o quê? Estrutural, beleza, tem diagrama de classes, estrutural de classe, estrutural do sistema está resolvido. Dinâmico, dinâmico de classe. Bom, dinâmico de classe é modelagem de estados, Cold-Urdun tem, modelagem de algoritmo, Cold-Urdun tem. E dinâmico de sistema? Dinâmico de sistema, funcionalidades e objetos interagindo. Então, em Cold-Urdun, a gente não vê nada disso de modelagem dinâmica de sistema, quer dizer, nem funcionalidades do sistema, nem interação de objetos. Consequentemente, qual é a conclusão? Cold-Urdun, dos 4 pontos de vista fundamentais, cobriu 3, mas deixou um dos 4 completamente descoberto. Necessariamente vai gerar uma notação incompleta, necessariamente vai tropeçar num dos requisitos que foi que nós observamos na primeira parte da aula. Muito bem, então os 4 pontos de vista fundamentais, eles passam a ser para nós um critério de avaliação de modelagens. Tanto um critério de avaliação de notações, para modelagem orientada a objetos, como, por exemplo, Cold-Urdun. Analisando as técnicas de modelagem de Cold-Urdun, nós podemos concluir que falta o tratamento de um ponto de vista fundamental. A gente não precisa fazer a modelagem de um software e ver que deu problema. Quer dizer, a simples análise do conjunto de técnicas de modelagem já nos mostra isso. E também podemos avaliar modelagens existentes, feitas por terceiros, e nós sabemos que se essa modelagem por alguma razão não cobriu os 4 pontos de vista fundamentais, ela não está adequada, ela vai ser incompleta necessariamente. Muito bem. E os 4 pontos de vista fundamentais, eles vão ser também para nós, quer dizer, uma medida da conclusão do nosso trabalho. Então, quando eu for fazer uma modelagem, nós vamos exatamente nesse curso aprender a fazer a modelagem.
Quer dizer, o nosso critério de parada, o nosso critério de conclusão do projeto, o projeto está concluído, é o cumprimento dos 4 pontos de vista fundamentais. Em outras palavras, enquanto os requisitos dos 4 pontos de vista fundamentais não estiver coberto, o meu projeto ainda não está concluído. Tá? Muito bem, então com isso nós encerramos essa nossa aula. O objetivo dessa aula foi exatamente mostrar o que? Mostrar quais são os requisitos mínimos para uma modelagem de software. Nós fomos buscar essa cultura a partir da cultura de modelagem de sistemas físicos, né? E vimos que para modelar um software nós precisamos usar diferentes técnicas de modelagem. Para quê? Para abranger os diferentes pontos de vista necessários, quer dizer, estrutural e dinâmico, visão de sistema, visão de classe, que nos dá origem aos 4 pontos de vista fundamentais. Isso é importante, guardar desta aula os 4 pontos de vista fundamentais: estrutural de sistema, estrutural de classe, dinâmico de sistema e dinâmico de classe. Muito bem. A boa notícia, né, fechando essa aula, é que a UML, a linguagem que nós vamos usar, ela tem mecanismos para cobrir os 4 pontos de vista fundamentais. Certos aspectos não exatamente ideais, há limitações, mas nós conseguimos cobrir razoavelmente bem todos os 4 pontos de vista fundamentais com o UML, e isso vai ser visto ao longo desse curso. Muito bem, então, como atividade complementar, como de hábito nas aulas, nós recomendamos uma leitura, nesse caso a leitura do capítulo 4 do livro UML2 em Modelagem Orientada a Objetos, que trata exatamente o assunto dessa aula, modelagem estrutural e modelagem dinâmica em orientação a objetos. Muito bem, com isso nós encerramos esta aula. Ok.